essa lâmpada que tem aí na sua sala onde você está sentado agora, você sabe se ela é adequada para sua casa? E afinal de contas, o que é uma lâmpada? É isso que nós vamos responder no vídeo de hoje. Puxa a vinheta. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramagnoli. O engenheiro Danilo Schmidt. Alberto Brancalana, arquiteto luminotécnico. E hoje nós vamos falar qual a lâmpada correta para a sua casa. Mas afinal, Alberto, o que é uma lâmpada? Boa pergunta. Então, a gente tem essa ideia de que a lâmpada é aquele bulbo, né? Mas, na verdade, hoje, com LED, a gente costuma falar em fonte luminosa, porque aquilo lá O conceito de lâmpada já meio que foi abolido, então. porque quando não existia luz elétrica, você falasse uma lâmpada, era aquela lâmpada do Aladim, né? Que todo mundo acha que tem a referência. Que era uma lâmpada com uma vela, Uma né? lâmpada maravilhosa. Exato, você colocava óleo e acendia a pontinha. O pavio. Então a lâmpada é aquilo que produz luz. E aí o que acontece, que dá um pouquinho de confusão, é que a gente tem os lamp LEDs, que são LEDs em formato de lâmpadas tradicionais para fazer retrofit. Então você já tem lá aquela luminária instalada, você quer passar para o LED, você usa. Então dos lamp LEDs que a gente pode exemplificar aqui, a gente tem a dicróica, que ela tem 50 milímetros de diâmetro, que é uma para uso residencial até 2,70 de pé direito, um ângulo de 36 graus. A mini dicróica, que é a versão dela menorzinha, é mais para uma marcenaria ou quando você trabalha com repetição. Em casa eu tenho aquelas de bulbo, como se fosse a tradicional, só que na verdade, se você tirar aquela placa de plástico arredondada que ela tem, você vai ver que é uma chapinha com, sei lá, acho que 9 pontinhos de LED ali, e o pessoal só põe a chapa, acho que para difundir a luz, né? Para dar essa homogeneidade, você não vê os pontinhos. Então essa que você está falando é a A60, que é a pera, formato tradicional. E aí você tem algumas variaçõezinhas dela para industrial, para galpão, né? Então você tem até de 100 watts e tal, mas ela vai seguir o mesmo princípio de uma luz difusa. E aí você tem a versão dela decorativa, para lustres decorativos. Então que é aquele formatinho de vela, tem vela bico torto, tem vela lisa, tem o filamento de LED, que aí ela não tem essa parte metade plástica. E assim como você tem essa que imita o bulbo, você também tem aquelas que imitam as de tubo, né? Sim. Que também é um monte de pontinho de LED, mas imitando a tubular. Que aí a gente tem a T8, que tem 8 oitavos de polegada, que é a mais comum, que tem 1,20 m ou 60 centímetros. A HO, que é a High Output, que tem 2,40 m, que também tem de LED. Tem a T5, que é a mais fininha, que era uma tecnologia quando fluorescente mais eficiente, e o LED tanto faz, ela só tem a diferença de diâmetro. E tem a T10, que é uma coisa muito antiga que não existe mais. E voltando para as decorativas, a gente vai ter a bolinha, que é G de globo, 45 milímetros de diâmetro, que chama bolinha. A globo, que é a 90 milímetros de diâmetro, que é aquela um pouquinho maior. E a balão, que é a de 120 milímetros de diâmetro, que é aquela bem grandona, que tem uma área de difusão maior, que é muito usado em cordãozinho de luz, em luminárias decorativas em geral. Hoje em dia também a gente vê muito essas luminárias, essas lâmpadas de LED sendo utilizadas até na iluminação pública, né? Claro. Todos aqueles bulbos que o pessoal utilizava nos postes aí na rua para fazer iluminação, você vê que já foram substituídos por chapinhas de LED, as prefeituras mais inteligentes até com a placa fotovoltaica em cima, né? Perfeito. E aí você entra num ponto bem legal, porque aí a gente diferencia luminária de lâmpada. Isso, não vamos confundir. Ela já tem a estrutura completa, né? E a lâmpada, ela é para substituir uma tecnologia existente. Então, a dissipação dela ela faz tudo para ficar pequenininha para caber ali dentro. E acontece que quando você compra uma luminária que é desenhada para tecnologia LED, a dissipação dela é melhor. O driver é remoto, você consegue trocar o driver sem precisar trocar a luminária. Então isso acontece em iluminação pública. Então, gente, para facilitar o entendimento de vocês, temos aqui 4 modelos. Alisson, vamos lá. Isso aqui é o quê? Uma lâmpada. Então isso aqui, uma lâmpada. Ela tem aqui a entrada de energia, né? Negativo, positivo, e a fonte luminosa. Perfeito, essa base é 27. E aqui, por exemplo, a gente tem uma luminária, né? Que é aquilo que recebe a lâmpada. E aí a gente está falando sobre os tipos de lâmpada. Então essa daqui é uma mini dicróica, que tem 35 mm
milímetros de diâmetro. Dicróica é um termo que a gente usa no Brasil. Se você for pesquisar isso fora e tal, você vai MR11, o nome dessa lâmpadazinha aqui. E aí ela vai incorporar aqui, vai formar uma luminária. E essa lâmpada aqui é uma par 20. Ela é uma lâmpada que tem uma característica de ter uma lente rugosa. Antigamente, usava-se muito essa história de par 20 no banheiro. Par 20 espetinho de jardim, par 20 em opção de lugares. Por quê? Ela era uma lâmpada que tinha uma blindagem. Então ela era uma lâmpada estanque, que poderia proteção a vapor, exato, para área externa, essas coisas. Quando você passa para LED, não tem mais sentido isso, porque isso aqui não é estanque. Existe LED que é, mas a grande maioria não é. E aí, é uma bobagem muito grande, porque ela tem praticamente a mesma ótica da dicróica, que é a versão maior dessa daqui. Então você vai ter uma de 50 milímetros, que também é 7 watts, também é 450 lumens, e aí a questão é o diâmetro. E às vezes o cara manda especificar uma parte par 20, parte dicróica. Quando você fala de LED, gente, a par 20 é a mesma coisa da dicróica. É o mesmo LED, é a mesma ótica, a diferença é o diâmetro. Então, e o preço? Às vezes. E o preço. O preço. Então é uma bobagem. Agora, existe uma diferença muito grande entre a par 20 e a par 30, que é o modelinho dessa maior. Você aí vai começar a construir ou reformar? Agora você pode planejar e controlar você mesmo os custos da sua reforma ou da sua obra. Nós aqui do Cabô Lavô fizemos essa planilha bem simples e didática para te ajudar nessa empreitada. Clique agora no link aqui na descrição do vídeo e garanta uma melhor organização da sua obra ou da sua reforma. Roberto, mas assim, no geral, a gente tá vendo que tem lâmpadas maiores, menores, mais simples, mais complexas, sei lá. A lâmpada, no geral, ela tem mais de uma aplicação, então pode ser que ela seja para iluminar o ambiente ou para decorar só alguma coisa. Tem lâmpadas que têm baixo fluxo, que são mais para serem vistas para criar um grafismo, e lâmpadas mais fortes. Então a gente tem aqui a par 20, que é uma lâmpada com um pé direito de 2,70. E se eu quiser uma iluminação mais forte, é a própria par 20 com outra configuração, é outra lâmpada? Aí você pode trabalhar com um spot duplo ou com uma par 30. Por exemplo, usar duas lâmpadas na mesma luminária. Isso. E aí que vem a diferença de lâmpada e luminária. Isso, você pode ter uma luminária que é dupla, que é para duas lâmpadas, ou se você quiser uma interferência menor, uma par 30. Que é a versão dessa lâmpada mais forte. Que aí você vai usar numa vitrine, vai usar num pé direito duplo, você vai usar uma lâmpada maior. E a relação da iluminação, ela é linear, matematicamente falando? Por exemplo, você falou que isso aqui tem 450 lumens. Perfeito. Se eu usar duas, eu vou ter 900? Exato. Ou não? Sim. Ela realmente soma. Vamos lá, o LED é uma tecnologia em constante evolução. Então Legal. É como se fosse um celular, como se fosse qualquer outro equipamento eletrônico, né? Então você não, se você comparar marcas diferentes e momentos diferentes, você vai ver que o LED começou com 60 lumens por watt, foi para 80, 90 e hoje a gente está falando de 100 lumens por watt, é um padrão de mercado. Então quando você pega LEDs dessa linha, se você dobrar a potência, e é bom desmistificar uma coisa, porque a gente estava muito acostumado com a questão... Lâmpada de 100 watts. Isso. Lâmpada isso de tantos watts. Isso. A lâmpada de 60 era fraquinha, de 100 era forte. Tanto que você vai comprar a lâmpada agora, aí vem escrito lá, 100 watts não sei o que, tanto no seu LED, tanto que equivale... Cara, quando eu vou comprar isso vira uma salada na minha cabeça, cara. Então aqui a gente tem 900 watts, 808 lumens, e equivale a alguma bobagem aí. Aí ele fala equivalente a... Ela é uma equivale a 60 watts essa aqui. Equivale a uma de 60 watts. Da incandescente. Da incandescente. O que isso acontece? A incandescente era uma coisa linear. Então, teoricamente, é fácil você saber que 60 watts e 100 watts é 40% a mais. O LED não é. O LED tem vários tipos de tecnologia. Então, várias marcas e vários... Então, quanto menos ele gasta, mais ele ilumina, melhor. Agora, se você pegar LEDs da mesma linhagem, vamos dizer assim, do mesmo fabricante, pegar duas lâmpadas iguais, você vai dobrar o fluxo luminoso, né? Isso vai acontecer. E é isso, a gente tem que comprar pelo fluxo, é que as pessoas estão acostumadas a comprar por potência. Então elas essa daqui é 9 watts, puta, tem lâmpada de 12 watts que dá isso aqui. Então, na verdade, essa questão da correlação é mais para ajudar o consumidor a não ser enganado, digamos assim. É, por isso que tem esse selo do Inmetro. Esse Legal. selo é justamente para isso. Uma dúvida que eu tenho aí. Aqui, que você falou, a questão dos lumens. Se eu comprasse uma de 15 watts com 800 lumens,
Seria Seria pior igual para essa. você. Exatamente. Em termos de iluminação Não, ela seria seria igual, mas pior. ela seria pior porque ela gastaria mais energia. E se ela é de uma Eu acho que eu fiz besteira, hein? Não necessariamente. Então a lógica é essa: quanto menos ela gastar e mais ela iluminar, é melhor. A gente não pode ir pela potência, mas sim entender a questão do fluxo. Então já aprendeu. Próxima vez que você for comprar a lâmpada, não olhe a potência, olhe o fluxo luminoso. Que é os Perfeito. lumens. Alberto, em questões dos lumens, o que seria uma quantidade de lumens ideal? Ideal não, eu sei que vai depender muito, mas assim, mais comum de você ter nas casas mais populares, assim. Você entrou numa pergunta bem legal. A questão não é o lumen, a questão é o lux, porque o lumen ele é o fluxo luminoso em função da fonte luminosa. Certo. E aí tem diversas questões. Por exemplo, a distância da lâmpada no lugar onde você está enxergando. Perfeito, você tem um pé direito mais alto, você vai precisar pôr um Mais. pacote luminoso maior para aquela luz chegar. Eu não quero falar um palavrão aqui, mas luz é inversamente proporcional à distância ao quadrado. O que isso significa? Tem uma fonte luminosa aqui na minha mão. Aqui, em 1 metro, eu tenho 100 lux. Em 2 metros, eu tenho 200. Não. Ó, é inversamente, cai. Ah, tá. eu tenho 50. 100 lux. 50. Errado. Olha, mano, eu vou É embora. inversamente proporcional ao quadrado. Eu tenho 25 Ah. lux. Eu falo que luz tem medo de altura. Então, Caramba. a gente não pode falar, você precisa de uma sala, você precisa comprar uma lâmpada de 800 lumens. Eu sei a altura dessa sala, eu sei as cores de refletância dessas paredes, eu sei se essa luminária é uma luminária que tem um acrílico leitoso que deixa passar 30% da luz, ou se é uma coisa aberta que passa 100%. Então, quer dizer, a norma vai falar em lux e a fonte luminosa é em lumens. Eu sei que é meio complicado, mas é fácil, gente. Isso, É meio complicado, mas é fácil. By Alberto. isso remete pra gente que escolher a lâmpada é a última coisa que você vai fazer. É o que menos Perfeito. importa. É o que menos importa. Perfeito. Então as pessoas são muito obcecadas em me mandar uma mensagem dizendo assim: Beto, eu tô fazendo minha sala, eu ponho a R ou par 20. Cara, primeira coisa, o que você quer com essa iluminação, né? Eu quero criar, qual que é o conceito? Qual É o clima que você quer criar? Exatamente. Espírito da luz que eu já falei em outros vídeos, tem que ver aqui no Cabo Lavô que tem um monte de Você vídeo quer legal. saber o que é o espírito da luz? Manda pra gente aqui na descrição. A gente está montando a igreja do Alberto, tá? Onde ele vai explicar sobre o espírito da luz e a sua influência nas pessoas. Então venha para o lado da luz, você também, tá? É isso aí. E aí o espírito da luz, galera, é você entrar num ambiente e sentir aquela iluminação, que é uma iluminação acolhedora, é uma iluminação estimulante, é uma iluminação impactante, enfim. Então você primeiro tem que definir isso. E aí a gente vai definir as luminárias, o posicionamento, o jogo dessa luz e por último a lâmpada. Por último, a lâmpada é a consequência. Etapas para você pensar no seu projeto, pensar na sua iluminação. Primeiro, o que você quer da vida? Exato. Ou o que você quer da luz? Faz uma analogia, se fosse em métodos construtivos, o que a gente poderia enfiar o cavalo na frente da carroça? Como é que seria isso? Vamos falar o seguinte, se eu vou construir uma casa, eu não começo a pensar na minha casa pela fundação. A fundação é a última coisa que eu vou dimensionar, porque tudo que vem em cima influencia na fundação. Então a fundação é a última que eu faço. Perfeito. E a mesma coisa vai acontecer com a lâmpada. Você A precisa saber lâmpada- todo o contexto, tudo que você vai desenvolver, a Pra experiência depois- que você quer criar Dimensionar a lâmpada. para chegar no resultado que é a lâmpada. Exatamente. Então isso vamos lá. aí. Decidiu o que você quer da vida, ou o que você quer da sua luz, aí você vai pensar em quais as ferramentas que te atendem para a sua necessidade. Então, quais as luminárias que você vai utilizar, que ornam com o seu ambiente, E o jogo luminoso, onde né? você vai tem posicionar, essa o que coisa você vai de destacar. iluminação na parede, um balizador, você pensar, né, explorar não só o plano do teto, e aí você... A temperatura de cor que você explicou no outro Sim. vídeo, se você não assistiu ainda, o link vai estar passando aqui em cima, depois você confere lá. Tudo isso você precisa ter um profissional qualificado que entende e sabe como te direcionar para isso. Por isso, não deixa de clicar aqui na descrição para você ir no canal do Alberto e seguir lá o Ilunato. É isso aí. Então, só um exemplo. Lâmpada tubular é boa para iluminação de sala? Talvez. Então, Ou você- como o engenheiro adora falar, depende.
Depende. Mas depende. A palavra mais amada por nós é depende. Depende. Você vai fazer uma sanca, que é uma luz indireta, que é super bacana para a sala, você pode pôr uma lâmpada tubular nele. Essa mesma lâmpada tubular você pode pôr num escritório que está super adequado. Então, a questão não é a lâmpada, a questão é o processo. Né? Só não coloca fita de LED embaixo da privada, por favor, tá? É uma coisa que eu vi uma vez e eu não sei se a pessoa ela quis fazer. Sim. E eu não sei se a pessoa queria ter a meditação dela mais iluminada, mas não façam. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o dedão aí no like, compartilha esse vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas. Não deixa de se inscrever no canal do Ilunato. Todo dia, 4 vezes por dia, você posta vídeo lá, Jesus amado. 4 vídeos por dia, conteúdo de iluminação, de luminária, de lâmpada, de tendências para você estar acompanhando. Conteúdo para iluminados. É isso aí, iluminados. Venha você também ser um iluminado, é melhor do que ser um acabado. Mas já acabou? E aí? Acabou? Acabou.